Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Que nessa Sexta-feira Santa nós continuemos fazendo essa experiência da cura de nosso Senhor, que vai alcançando cada área da nossa vida. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de São Lucas. Nós vamos ler os textos do nascimento de Jesus, do anúncio do nascimento e daquilo que Simeão revelou à Santíssima Virgem Maria e a São José na apresentação do menino Jesus no templo. Mas, padre, numa Sexta-feira Santa, a gente vai pegar os textos da encarnação? Vamos pegar os textos da encarnação, porque o tema da minha pregação é da manjedoura à cruz. Repita comigo, da manjedoura à cruz. Então, abra em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. E o seu reino não terá fim. Nós precisamos contemplar essa beleza do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele já nos aponta a direção daquele que é o mistério da redenção. E é isso que nós precisamos compreender. Quando teve uma vez que eu estava me preparando para o Natal, e eu comecei a ler as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório sobre a encarnação do Verbo. E numa dessas meditações, Santo Afonso enxerga o céu na meditação, né? Então ele está meditando, ele está ali pegando a palavra e deixando que a criatividade dele seja alcançada pela luz do Espírito e ele consiga enxergar as realidades espirituais. E aí Santo Afonso, num dado momento, ele vê o exato momento na eternidade, quando Deus olha para a terra, procurando uma vítima perfeita para redimir o homem, e ele olha para os anjos, e ele não encontra a vítima perfeita, porque precisava ser um homem. Na terra não existia ninguém para ser uma vítima perfeita. E no céu, ele estava, com o Verbo, o Filho, Jesus, depois vai receber esse nome, e o Espírito Santo, a Trindade ali, no seio da Trindade. E os anjos não poderiam redimir a humanidade, nenhum dos anjos. E aí, naquele dado momento da imaginação perfeita de Deus, ali sendo revelada a Afonso de Ligório, o Verbo diz para o Pai, o Filho: eis-me aqui, envia-me. E naquele momento em que se ouve a palavra de Deus no céu, o Pai começa a revelar para o Filho o que seria esse processo da encarnação. Olha, você vai ser filho de uma mulher muito pobre, humilde, simples,
chamada Maria. Você vai ter um pai adotivo, você vai nascer nessa família. Você não vai ter lugar para nascer, você não vai nascer em berços esplêndidos. E aí ele diz, eis-me aqui, envia. E aí o pai começa a revelar cada passo da história da encarnação, da vida pública de Jesus, até chegar no ápice. E ele começa a revelar, olha, o seu povo vai te rejeitar, os chefes dos sacerdotes, do povo de Deus, os sumos sacerdotes, os doutores, os mestres, eles irão te rejeitar. E além de te rejeitar, eles irão te julgar, te condenar e vão pedir a sua crucificação. E você vai morrer da maneira mais dolorosa que existe sobre a face da terra. Vai ser um padecimento terrível. E a voz do Verbo diz, eis-me aqui, envia-me. Naquela hora, o pai brada no céu, Gabriel, vá até a cidade de Nazaré. Lá já tem uma virgem preparada. O nome dela é Maria. Vai anunciá-la que ela será a mãe do Salvador. Exatamente o texto que nós acabamos de ler do Evangelho de São Lucas, quando Gabriel vai até uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ele se apresenta a Maria. Ele diz, ave cheia de graça, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo, não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus, conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, o rei Davi, e ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Deus se dá em pessoa à humanidade. Deus se dá em pessoa a nós. Deus comunica-se com o homem a partir desse mistério da encarnação. Ele se comunica com o homem o máximo possível. E ele vem se doar totalmente, da manjedoura à cruz. E qual é o motivo da encarnação? Qual é o motivo desse mistério que nós acabamos de contemplar? Maria vai perguntar como se dará isso. O anjo vai explicá-la como vai acontecer. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa. E o verbo de Deus se fez e veio habitar no meio de nós. E o motivo da encarnação do verbo é um motivo de misericórdia. Quando nós contemplamos o crucificado, nós vamos contemplar exatamente o motivo da encarnação do Verbo. O motivo da encarnação do Verbo é a misericórdia. Ele vem para salvar a humanidade. Mas esse processo de salvação, ele começa desde a encarnação. Ele vem exatamente para ser salvador, ele vem para ser sacerdote, ele vem para ser vítima, para se ofertar. E essa razão da encarnação, ela é a redenção da humanidade. Bata no peito e diga, a minha redenção. O motivo da encarnação do Verbo, fala comigo, o motivo da encarnação do Verbo é a minha redenção. É chegar no ápice da entrega, do abandono, da renúncia de si mesmo. E isso foi determinado por Deus desde toda a eternidade, como um remédio contra o pecado, um remédio contra a morte, um remédio contra as doenças espirituais que nós vamos adquirindo por conta das sequelas do pecado original, da concupiscência que está em nós, e esse remédio se dá nesse processo da encarnação. Jesus é o remédio contra toda a realidade do pecado. Jesus é a vitória contra toda e qualquer insídia de Satanás. E nós, nessa Sexta-feira Santa, precisamos entender isso. O motivo é a misericórdia. O motivo, você percebeu, num dado momento da oração que a Luzia nos mandou levantar, reerguer-nos. O motivo da encarnação foi para reerguer-nos da miséria, para reerguer a humanidade da miséria, a humanidade que estava caída, a humanidade que estava condenada pelo pecado. Então Jesus é Salvador e Ele é vítima. Ele é Salvador e Ele é vítima. Lá no profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 24, o profeta Daniel vai dizer assim, e claro, o Antigo Testamento, ele está direcionado ao Novo Testamento.
a revelação dessa encarnação, a revelação de Jesus. E aí o profeta Daniel vai dizer, ele vem a fim de apagar e de pagar o crime, de corrigir o erro, de limpar o pecado, até que chegue a justiça eterna, até que se cumpra a visão e a profecia, o santo dos santos seja consagrado. E consagrado com o sangue, e consagrado com a oferta. Então ele vem para pagar o crime, para corrigir o erro, para limpar o pecado, até que chegue a justiça eterna. Depois, o profeta Zacarias, no capítulo 3, no versículo 9, vai dizer, o profeta, Deus vai falar pela boca do profeta, eu vou tirar o pecado dessa terra, da noite para o dia. Repita comigo, eu vou tirar o pecado dessa terra, da noite para o dia. Quando o diabo achou que estava vencendo, que o homem estava totalmente entregue ao pecado, Deus, da noite para o dia, surpreende. Depois de tantos séculos, a promessa se cumpre. O verbo se faz carne. Esse é o motivo pelo qual vem o Messias. Ele vem para tirar o pecado dessa terra. Lucas 19, versículo 10. Evangelho de São Lucas 19, versículo 10. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Dê essa boa notícia para quem está do seu lado. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então eu quero dizer àqueles que se sentem perdidos, aquelas que se sentem perdidas. Se você que está aqui, você veio para um retiro, e graças a Deus você está sendo encontrado, porque quando a gente vai para um retiro, a gente é atraído pelo Senhor, porque Ele quer se encontrar conosco. Se você se sentia perdido até chegar para esse retiro espiritual aqui na Canção Nova, esse retiro de Semana Santa, Ele veio para salvar o que estava perdido. Se tem alguém que está me escutando agora pela rádio, me assistindo pela televisão, ou acompanhando aí pelo celular, pela internet, Ele veio salvar o que estava perdido. Talvez ontem à noite você se perdeu, talvez ontem à noite você caiu, talvez ontem à noite você se lambuzou no pecado. Mas eu quero declarar sobre a sua vida a palavra profética do Evangelho. Ele veio para salvar o que estava perdido. E nessa sexta-feira santa, Ele está estendendo os braços para você e está dizendo, você acabou de encontrar o sentido da sua vida. Você acabou de encontrar o sentido da sua vida, o sentido da sua existência. Ele não desiste de ninguém. Ele não desiste de ninguém. Até o nosso último suspiro, nós estamos mergulhados nessa misericórdia, nesse processo lindo de um Deus que ama tanto a humanidade, que envia o seu Filho unigênito. E é exatamente isso que lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículos 16 e 17, São João vai nos revelar. Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha que revelação. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo. Amém? Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Aplauda essa palavra nessa sexta-feira santa. Ele veio para salvar, Ele não veio para condenar. Se alguém for condenado é por escolha própria, não por escolha dele. Ele veio para salvar, Ele veio para nos levantar quando nós caímos, Ele veio para nos perdoar, Ele veio para nos tirar das trevas, Ele veio para nos arrancar dos vícios, Ele veio para nos abraçar como uma humanidade amada por Ele. Da cruz, da manjedoura à cruz. São Paulo vai dizer na 1 de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, o Cristo Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores. Bata no peito e diga, sou eu. Agora aquela brincadeirinha que eu gosto de fazer nas minhas pregações, olha para quem está do seu lado e diga, é nós. Ele veio salvar os pecadores.
Ele veio salvar os pecadores, amém? Ele veio salvar os que estão no pecado. É por isso que a Canção Nova existe, é por isso que nós fazemos retiros espirituais, acampamentos de oração, para que a humanidade entenda que Jesus veio salvar e não condenar. Que existe sim uma nova chance para quem caiu. Que existe sim. Imagina, pensa numa pessoa que você conheça, que talvez seja da sua família, ou algum amigo que esteja perdido. Pensa aí agora. Que o Espírito Santo coloca uma pessoa específica na sua mente agora. E você vai trazê-la até a presença de Jesus. E você vai pedir nessa sexta-feira santa que você quer ver essa pessoa levantada dessa condição e que você quer vê-la buscando o Senhor com toda a intensidade. Levanta a sua mão direita e declara agora a conversão dessa pessoa diante da palavra. É a palavra que está dizendo que Jesus veio libertar os pecadores. Não é simplesmente o padre que está pregando, não. É a palavra. E a palavra ela tem poder, ela tem eficácia. Ela não volta sem surtir o efeito. Amém? Então diga, Senhor, eu verei o cumprimento dessa palavra proclamada nessa sexta-feira santa sobre a vida desse meu irmão, essa pessoa. Fala aí para Deus, se você quiser dizer o nome dela, não tem problema não, fala aí agora, Deus, eu verei a transformação. Se é seu filho, seu marido, a sua esposa, algum parente, algum amigo próximo. Mas eu quero pedir também, Senhor, nós temos orado pela conversão dos pecadores, eu não sei nem o nome de tantos pecadores que são, mas que nessa sexta-feira santa haja um resgate em toda a humanidade por aquilo que nós estamos fazendo aqui na Canção Nova. Essa oração que alcance o coração daqueles que estão imersos no pecado, na tristeza, no abatimento, que ainda não encontraram-se com o Senhor, que nesse mistério que nós estamos celebrando, venha o resgate dessas almas. Amém. Pergunta para quem está do seu lado, diga, você acredita? Você verá com seus olhos o fruto dessa oração. Pode aplaudir aquilo que a palavra nos garante. Você crê? Quem aqui crê, diga eu. Eu creio junto com você. Nós cremos junto com você, amém? Pode aplaudir essa vitória. É para isso que Jesus veio. Depois, 1 João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus, o Filho único do Pai, nos purifica de todo pecado. Vou repetir. O sangue de Jesus, Filho único do Pai, nos purifica de todo pecado. Se alguém pecar, vai dizer agora São João, no capítulo 2 da primeira carta, nos versículos de 1 a 2. Eu estou fundamentando biblicamente para você entender o sentido da manjedoura à cruz, amém? Combinado? Se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados. Ele é a vítima, lembra da imagem da meditação de Santo Afonso de Ligório? Eu preciso de uma vítima perfeita, dizia o Pai. E para ser uma vítima perfeita tinha que ser na condição humana, porque foi o homem que pecou. Não foi os anjos pecaram e foram punidos, mas foi um homem que pecou. Então nós temos diante do Pai Jesus Cristo justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Foi Deus quem nos amou primeiro, vai dizer 1 João 4,10. São João vai dizer na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 10. Foi Deus que nos amou primeiro e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelo nosso pecado. Então, quando nós ouvimos o assentimento da Virgem Maria, eis aqui a serva do Senhor, porque o anjo do Senhor, qual foi o arcanjo enviado? Gabriel. Ele foi até Nazaré, a uma cidade da Galileia, até uma virgem chamada Maria, para anunciar exatamente essa boa notícia. A vítima perfeita foi enviada pelo Pai, e agora ele vai receber um corpo. Ele vai ser gerado no seio de uma mulher. Ele vai ser preparado durante 9 meses no ventre daquela mulher. Ele vai nascer, mas ele nasce com um objetivo.
enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Da manjedoura à cruz. E qual foi o nome que o anjo disse para Maria que ele receberia? Qual? Não escutei. Jesus. Jesus significa rei? Sim ou não? Não. Jesus significa doutor? Não. Jesus significa Salvador. Deus salva. O nome já indica. Para que aquele menino está nascendo? Ele está nascendo para ser o Salvador. Ele está nascendo para salvar. O nome que Deus dá ao Filho unigênito, o Verbo, porque no seio da Trindade é o Verbo, é a segunda pessoa. Quando ele se encarna, ele recebe um corpo, ele recebe um nome. E esse nome expressa, ele exprime o traço da fisionomia espiritual daquele que o seio da Virgem Maria recebe. A fisionomia espiritual de Jesus, o caráter espiritual de Jesus é salvação. É salvação. Nós precisamos compreender isso, que o Espírito Santo hoje abra o nosso entendimento para que nós compreendamos isso. Depois o anjo do Senhor apareceu a São José e ele vai dizer, Mateus 1, 21, para José: tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Qual é o nome dele? Jesus. E o que esse nome significa? Salvação. Mas não é uma coisa subjetiva. Salvação, todo mundo, que legal. É a sua salvação. É objetivo. É a minha salvação. Bata no peito e diga, é a minha salvação. Que ele veio trazer, que ele veio expiar com o seu sangue, com a sua vida, com a sua entrega. Diga comigo, a minha salvação. Nós que estamos aqui, você que nos acompanha de casa, todos nós temos que ser tomados pela graça do Espírito Santo, por uma alegria e por uma gratidão ao Pai das misericórdias, ao Deus de toda a consolação, por ter feito essa obra por nós. Um Deus que não desiste de ninguém. Um Deus que tem um projeto de salvação para toda a humanidade, mesmo que a humanidade vire as costas para Ele. Mesmo que a humanidade escolha os caminhos mais errados e avessos. Mas Ele vem para salvar. Esse é o motivo da encarnação. Contemplemos a manjedoura. Contemplemos a manjedoura, aquele menininho com os braços erguido, frágil, dependente dos seus pais. Nele está contida toda a obra da salvação e da redenção da humanidade. Quando nós contemplamos a manjedoura, nós vamos contemplar exatamente isso. Jesus veio para nos salvar por um ato de reparação perfeita da ofensa feita a Deus por um ato de amor reparador. Ele vem fazer esse processo de expiação, de reparação por aquele ato de ofensa feita a Deus pelo pecado. E esse ato de reparação agrada mais a Deus do que todos os pecados juntos o desagradam. É isso que nós precisamos compreender. Se nós juntarmos o pecado da humanidade inteira, de todos os séculos, dos séculos, até chegar em 2023, não se compara ao agrado que Deus tem da entrega do Filho. Por isso a expiação dos pecados para toda a humanidade. Por isso contemplar a manjedoura, e aí eu quero dizer para você, nunca mais viva um Natal sem entender isso. Esse menino que está nascendo, ele vem para expiar o pecado, ele vem para salvar. Daqui a pouco, e é muito pertinho, né? Nós acabamos de celebrar o Natal, dia 25 de dezembro, agora em abril a gente já está celebrando a paixão. Exatamente para mostrar a direção de um mistério com o outro. A encarnação está ligada com o mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Porque ele vem exatamente para realizar esta obra de agrado ao coração do Pai. Ele se oferta
No credo niceno-constantinopolitano, não é, que nós rezamos de vez em quando, mas na Europa só reza esse credo, niceno-constantinopolitano. Lá está escrito assim, olha o entendimento da igreja de séculos e milênios. Creio em Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, que por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu. Olha a proclamação do credo. Eu creio em Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, que por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu. Diga comigo, para a minha salvação. Ele desceu do céu. Diga mais uma vez, para a minha salvação. Ele desceu do céu. Os padres da igreja, os padres que edificaram a igreja, com seu entendimento da palavra e do mistério, eles vão dizer, eles vão ensinar que Jesus não teria se encarnado se não fosse necessária a redenção. Existem outras linhas teológicas que falam, mas ele se encarnaria de qualquer forma. Mas eu vou ficar com a tradição. E olha os padres da igreja que afirmam isso. Santo Irineu de Lyon, Santo Atanásio, São Gregório Nazianzo, São João Crisóstomo, Santo Agostinho. Vou partilhar com você aqui o que São João Crisóstomo vai dizer. Não há outra causa para a encarnação senão esta. Deus nos viu caídos. Deus nos viu degredados, Deus nos viu oprimidos pela tirania da morte e Ele teve misericórdia. Vou repetir o que São João Crisóstomo diz. Vamos lá? Não há outra coisa para a encarnação senão esta. Deus nos viu caídos, Deus nos viu degredados. Aqui a gente poderia... A minha mãe não gosta que eu use muito dessa palavra não, mas vou usá-la. Deus nos viu desgraçados, sem a graça. Não uma desgraça que a gente... Desgraçados, sem a graça. Deus nos viu sem a graça. Deus nos viu oprimidos pela tirania da morte, diz São João Crisóstomo. E Ele teve misericórdia de nós. Se o homem não tivesse caído, vai dizer Santo Agostinho, o Filho do Homem não teria vindo. Por isso que na liturgia da sexta-feira, do tempo pascal, a gente diz, ó feliz culpa que mereceu tão grande Salvador. Ó feliz culpa de Adão que mereceu tão grande Salvador. Às vezes a gente fica assim, se Adão não tivesse pecado, a gente não passava por tanta tribulação, por tanto sofrimento, por tanta dor, por tanta queda, por tanto pecado. Mas a gente tem que mudar o disco e falar, ó feliz culpa que mereceu tão grande Salvador, tão grande salvação. Santo Tomás de Aquino e os tomistas, eles afirmam peremptoriamente, o motivo da encarnação foi um motivo de misericórdia. Diga para quem está do seu lado com um sorriso, foi um motivo de misericórdia para nós. Dá um sorriso mais uma vez para esse irmão e diga, foi um motivo de misericórdia para nós. Foi um motivo de misericórdia para nós. Ele veio na sua carne mortal. Ele não rejeita a dor para nos libertar de todo o pecado e nos dar a salvação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vou te contar uma história de uma experiência que eu vivi e que ela se repetiu agora, quando eu fui celebrar uma missa há 15 dias atrás. Eu era seminarista, ainda não tinha entrado para a Canção Nova, estava na Diocese de Campos. E eu recebi uma comunidade, Luzia, para eu cuidar, lá em Ponta da Lama. E todo domingo eu fazia a celebração da palavra, lá na Terra da Maiara, em Campos. Todo domingo eu fazia a celebração da palavra. O padre, uma vez por mês, para celebrar a missa, e as outros domingos, as 3 outras semanas, eu que celebrava. E eu estava celebrando a palavra num domingo e entrou um bêbado, chorando e gritando, eu fui tocado pela sua pregação, padre. Eu nem era padre, né? E aí ele veio na minha direção, chorando, com o braço aberto. Eu abracei aquele irmão que estava embriagado, coloquei a cabeça dele ali no meu peito,
já falei para ele, se acalma um pouquinho, ele chorou, e aí eu, muito carismático, né, mandei a assembleia se levantar, vamos orar pelo batismo no Espírito Santo dele. Eles já estavam batizados no Espírito Santo, aquela comunidade, eles se levantaram, nós impusemos as mãos, oramos, pedimos o fogo do Espírito, e álcool com fogo queima, né? O fogo veio e ele ficou bonzinho. Acabou a cachaça. Aí eu falei, senta ali para o senhor participar do resto da celebração. Ele sentou-se, depois até falei com ele, dei R$1 para ele, e ele foi embora. Aí eu cheguei no seminário, de volta para as atividades da semana. De manhã, na segunda, o telefone toca, era a Gracinha, que cuidava lá da comunidade. Roger, está todo mundo aqui apavorado, porque aquele homem que você rezou ontem morreu essa madrugada. Era a última chance. Aí eu fui agora na paróquia do Padre Anderson Gomes, lá no Espírito Santo, eu não lembro, do lado de Vitória Vila Velha. Aí fui celebrar na paróquia do Padre... Ai, tem gente de Vila Velha aí? É nós. Fui celebrar lá o Cerco Jericó na paróquia do Padre Anderson, e diante da temática do Cerco Jericó, eu estava pregando, me veio a lembrança desse fato, eu contei. E entrou uma irmã na mesma condição, chorando na minha direção, com os braços erguidos, e chorando, e ficou na minha frente. Eu terminando de falar, eu desci e abracei aquela irmã. Rezei por ela como eu rezei por aquele homem. No domingo ela morreu. Quer meu abraço? Não. Por que eu contei isso? Olha o que a Luzia fez. Vem de novo, Lu. É isso que Jesus veio fazer, ele veio abraçar. Ela quer que reze por ela. Ele veio abraçar a humanidade para salvar a humanidade. O nome daquela menina era Vanusa. O padre me mandou uma mensagem dizendo do que aconteceu. E depois a paróquia assumiu o velório, foi atrás da mãe, achou, porque ela era uma moça de rua que ficava ali na frente da paróquia. E toda a comunidade se envolveu com a salvação de Deus na vida da Vanusa. Porque Deus abraça a humanidade com a sua encarnação. Deus liberta a humanidade dos pecados. Era aquela última chance da Vanusa. É o acolher. Por que eu contei isso? Deus acolhe o pecador, Ele não rejeita. Ele abraça. Ele faz exatamente isso, Ele coloca a cabeça no peito. Ele diz, eu estou aqui. Eu não desisti de você. Eu vim te resgatar, eu vim te salvar. Eu vim abrir para você a porta do céu. Eu contei exatamente isso porque a encarnação do Verbo e o mistério que nós estamos celebrando é mistério de porta do céu aberta para os pecadores que são alcançados pelo amor de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Padre, o coração de Jesus bate forte por você. E eu estou falando isso porque a pecadora aqui sentiu o coração do Padre, que é persona Christi. Eu senti o coração de Deus batendo por nós. E forte. Por isso eu exclamei isso. O coração de Jesus bate forte pela Luzia, por você. E como está batendo forte aqui, por você. É nosso Senhor que está fazendo isso em nós. Bendito seja o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bendito seja o nome santo de Jesus Cristo. O nome dele significa? O coração dele está pulsando hoje, nessa sexta-feira santa, por salvação.
Desde o momento em que Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, naquela hora o Espírito Santo fecundou e o coraçãozinho dele começou a bater. O coraçãozinho dele já batia de amor por nós. O coraçãozinho dele já batia de amor pelo pior pecador da face da terra. O coraçãozinho dele já batia de amor por aquele que queria condená-lo, por aquele que queria jogá-lo no madeiro da cruz, por aqueles que gritariam, crucifica-o. No entanto, que o coração dele ali nas últimas batidas, dizem ao Pai, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque o nome dele é salvação, o caráter espiritual de Jesus é salvação, a fisionomia espiritual de Jesus é salvação. Quem quer a nossa condenação é o diabo, Jesus não. A igreja não, nós não. O coração dele bate acelerado, porque ele é salvação. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? Segura na mão dessa pessoa e fala assim, é esse amor que ele está derramando agora no seu coração. Você é muito importante para Deus. O coração dele está batendo acelerado por você. Ele anseia por estar com você no céu. Balança a mão desse irmão e diga, ele anseia por estar com você no céu. Ele nos abraça dessa maneira como eu abracei aquele irmão. Eu acredito que aquele abraço, que aquela oração abriu as portas do céu para aquele irmão. Eu acredito que aquele abraço, porque o padre Anderson também já tinha muitas vezes abraçado aquela menina, abriu para ela a porta da salvação. E hoje aqui na Canção Nova, Deus está abraçando você. Abraça o seu peito. Ele está abraçando você, está dizendo para você, eu tenho o céu para você, eu tenho a salvação para você. Eu nasci para que você seja salvo. Eu nasci para que você experimente a felicidade eterna no céu. Eu nasci, eu me encarnei, eu vim a este mundo para que você entenda quão importante você é. Foi por você. Não é simplesmente uma palavra de emoção. Não, o que eu estou dizendo a você é que eu nasci para que você seja salvo. Eu vim a este mundo, eu caminhei nesta terra, eu fiz milagres, eu preguei, eu ensinei as maravilhas que eu ouvi da parte do meu pai, eu expulsei os demônios, eu convivi com os homens, eu sentei à mesa para comer com eles, porque o meu coração tem necessidade da humanidade, e o meu coração desde o primeiro pulsar no ventre da minha mãe, ele já era batida acelerada de amor por uma humanidade que eu desci para salvar, para resgatar. E nessa manhã de sexta-feira, eu quero revelar a vocês o meu amor que está na eternidade, mas que se encarnou no meu corpo e que foi expresso na sua totalidade, nos sofrimentos e padecimentos que eu vivi na cruz. Foi para te salvar, foi para te resgatar, foi para te tirar do vício, para te tirar da morte, para te tirar da depressão, para tirar você da tristeza, da angústia, para levantar você que havia caído. Foi nessa condição humana que eu vim livremente. Ninguém me tirou a vida, eu a dei livremente, por amor de cada um de vocês. Recebei o meu amor em vosso coração, em vossos corpos, em vossa mente. Recebei o meu amor nessa hora, um amor que não se cansa de amar, que não se cansa de se entregar, de se abandonar. Eu vos dou o meu amor. Recebei o meu amor e abraçai a vossa salvação. Agradeça a Jesus nesse momento, por Ele te alcançar nessa manhã de sexta-feira santa. Agradeça a Ele. Fala, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está falando comigo. Obrigado porque o Senhor está tocando em mim. Obrigado porque o Senhor está agora agindo na minha vida. Obrigado porque o Senhor está fazendo essa obra linda de salvação. Obrigado porque o Senhor está operando este poder que é a sua cruz e a sua salvação na minha vida. Diga para Ele, muito obrigado, Jesus.
muito obrigado, Jesus. Toca na pessoa que está do seu lado, olha para ela e fala: o amor de Deus está sendo derramado no seu coração. E você está entendendo o que é salvação. Jesus, diga para ele, Jesus está estendendo a mão e Ele está agora te levantando, te resgatando. Fala para ele. Toma posse, fala para ele, toma posse dessa graça. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aplauda esse amor de Deus. Capítulo 2 de Lucas, para terminar, versículo 6 e 7. Lucas 2, 6 e 7. Vamos lembrar que naqueles dias, o decreto do imperador César Augusto chamou todo mundo para fazer o recenseamento. José e Maria subiram para Belém. Chegou o tempo de Maria dar à luz. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Para o Salvador do mundo, para aquele que tem para aquele a quem todas as coisas foram criadas e por quem elas foram criadas, não havia lugar para ele. A gente pode se remeter àquilo que São João vai dizer lá no capítulo 1, no versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Depois ele mesmo vai dizer, para aquelas pessoas que diziam, eu vou te seguir. As raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8, 20. Aquele que foi crucificado, ele é crucificado fora da cidade. Ele não encontra abrigo. E nós vamos perceber exatamente nessa atitude do Pai, em tudo aquilo que estava previsto desde a eternidade, que existe da parte de Jesus uma inversão de valores, que fala para nós cristãos, desde o seu nascimento, não pertence àquele ambiente que os olhos do mundo, e que aos olhos do mundo é forte e poderoso. Ele se apresenta fraco, ele se apresenta num espaço que não era o comum dos reis. E isso é um conteúdo que precisa, para cada um de nós, homens, para nós entendermos onde está o poder de Deus, que se revela verdadeiramente poderoso. Esse mistério da inversão, ele, ao final das contas, nos mostra que faz parte do ser cristão sair do âmbito daquilo que todas as pessoas pensam e querem, sair dos critérios predominantes desse mundo para entrar na luz da verdade sobre o nosso ser e alcançar o caminho justo, esse caminho da humildade, esse caminho do esvaziamento, esse caminho do desapego, esse caminho da oferta, esse caminho do sacrifício que traz salvação. Vamos refletir um pouquinho sobre a manjedoura. Jesus nasceu num estábulo, num ambiente pouco confortável. A cruz é confortável? Sim? Não. Então ele já nasce num ambiente desconfortável, numa descrição necessária para o acontecimento sagrado. E os padres, a tradição da igreja, interpretam a manjedoura e as faixas em alusão antecipada à hora da morte de Jesus. Olha só, da manjedoura à cruz, os santos padres contemplam nas faixas que Maria enrolou o menino, como nós acabamos de escutar no texto sagrado. Aquela atitude da manjedoura, eles já veem uma alusão antecipada à hora da sua morte, porque ali, diante dos olhos dos santos padres, da tradição da igreja, Jesus já está iniciando o processo de imolação. Eles entendem a manjedoura como a representação de um altar, onde o menino já é colocado para ser sacrificado. Da manjedoura
a cruz. Veja o que Santo Agostinho vai dizer, eu anotei aqui na minha colinha. A manjedoura é o lugar onde os animais encontram seu alimento. Agora, porém, jaz na manjedoura aquele que havia de apresentar-se a si mesmo como o verdadeiro pão descido do céu, como o verdadeiro alimento de que o homem necessita para ser uma pessoa humana. Ele é o alimento que dá ao homem a vida verdadeira, a vida eterna. Dessa forma, a manjedoura torna-se uma alusão à mesa de Deus, para a qual é convidado o homem a fim de receber o pão de Deus. Na pobreza do nascimento de Jesus, delineia-se a grande realidade em que misteriosamente se realiza a redenção dos homens. Então, a manjedoura, da manjedoura à cruz, aquela manjedoura preparada para Jesus já é uma prefiguração do altar, do sacrifício do Filho de Deus. Aquelas faixas já têm a prefiguração do sudário, que vai envolver o corpo de Jesus quando ele é depositado no sepulcro. Então, da manjedoura à cruz, nós já conseguimos contemplar esse mistério de salvação, o motivo da encarnação de Jesus Cristo, o motivo da sua entrega, o motivo da sua heróica paixão de cruz é para realizar a missão que o Pai indicou para ele: salvar a humanidade. Eu queria que você ficasse de pé, usasse da sua imaginação, fechasse um pouquinho os seus olhos e contemplasse por um instante a manjedoura, aquele menino deitado na manjedoura, enrolado em faixas. Imagina aí, já veja ali o mistério do amor de Deus por você. O mistério do amor de Deus para a sua salvação. Já veja ali o altar do sacrifício, o altar da oferta. Já imagina até mesmo o altar da Santa Missa, aonde esse menino que nasceu, todos os dias no altar da Santa Missa, o seu sacrifício é presentificado, a sua cruz é presentificada. Olha nesse momento para essa manjedoura e diz: obrigado, Jesus, por tanto amor por mim. Obrigado por se entregar. Obrigado por se abandonar. Obrigado por se reduzir à condição humana para ser a vítima perfeita da minha expiação. Eu te aceito, vai dizendo para ele: eu te aceito como o único salvador da minha vida, como o único redentor da minha vida. Eu te aceito como a minha salvação. Eu agora te acolho, Jesus. Eu agora te recebo como Maria recebeu nos braços. Eu agora te recebo, eu agora contemplo esse mistério. Agora abre os seus olhos e olha para a cruz, estende os seus braços e seja lavado pelo sangue de Jesus nessa hora. Seja curado pelas chagas de Jesus nessa hora. Onde houver enfermidade nessa hora, possa acontecer a cura que Jesus veio trazer, o milagre que Jesus veio estabelecer. Eu quero suplicar agora, Jesus, que o poder do Senhor possa atingir cada filho, cada filha nessa hora, trazendo a cura, a libertação que cada um precisa. Se aqueles e aquelas que estão agora rezando conosco foram ao fundo do poço, chegaram ao nível extremo de pecado e achavam-se condenados, estende agora os seus braços do alto da cruz e resgata cada uma dessas pessoas e diga a elas o preço que o Senhor pagou para tirá-las dessa condição. Não foi ouro e prata, mas foi o seu sangue precioso. Jesus faz acontecer agora a passagem da morte para a vida, que a sua morte na cruz liberte aqueles que estavam em condição de morte. Quantas pessoas deprimidas, pensando em desistir da própria vida, pensando, Senhor Deus, em se entregar definitivamente ao mal, e que agora são resgatadas do poder das trevas. Vai orando no Espírito, vai orando no Espírito, ora, e deixa essa redenção te alcançar. Contemple a cruz. Foi a pedido do Pai e Jesus disse sim. Jesus disse sim a você. A pedido do Pai. Olhe para a cruz. A pedido do Pai.
a pedido do Pai, a pedido do Pai. Jesus vai dizer para você: eu vim por ti. Olhe para a cruz. Já sabia tudo o que teria que passar. Eu vi os pregos cruzarem minhas mãos antes mesmo de acontecer. Sofri as dores do teu pecado e com meu sangue foram lavados na cruz. Jesus, o amor foi pregado na cruz. Jesus, o amor foi pregado. Jesus, o amor foi pregado na cruz. Jesus, mais uma vez. Jesus, o amor foi pregado na cruz. O amor foi pregado na cruz. Jesus, foi por você, foi por mim. O amor foi pregado na cruz. Já sabia tudo o que teria que passar. Já sabia tudo o que teria que passar. Eu vi os pregos cruzarem minhas mãos antes mesmo de acontecer.